Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos aqui nessa terça-feira, já véspera de Campeonato Brasileiro. O Fluminense já enfrenta amanhã o Sport Recife fora de casa e pode até engatar uma terceira vitória consecutiva. Ganhou do Vitória, ganhou do Botafogo, quem sabe não faz uma trinca aí, consegue uma sequência que seria excelente para a continuidade desse começo de bom trabalho do Zubeldia, que estreou com vitória contra o Botafogo. Quebrou um monte de tabus no Maracanã, incluindo aquela incômoda marca de 8 derrotas consecutivas para o Botafogo. Meu Deus do céu, como é que isso aconteceu, hein, minha gente? Pois é, mas já virou essa página, agora está na hora de tentar bater o lanterna. E tomara que não vá de novo reviver aquele negócio de ressuscitar morto. O Fluminense adora isso aí, né, gente? Mas olha, o que mudou claramente na estreia de Zubeldia? O que realmente parece começar a fazer diferença já é uma pequena herança do finzinho do trabalho do Renato, mas parece ser decisivo para a mudança da forma de jogar e da eficiência do Fluminense. E isso está concentrado em um nome, principalmente. Vou falar disso e vou falar no que mudou entre Zubeldia e Renato Gaúcho, entre os dois treinadores, sobretudo numa coisinha que diz respeito à postura. E isso pode fazer toda a diferença. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e É tapete Grená para você aqui. Mas se você não está inscrito no canal ainda, tá errado. Tá esperando o quê, cara? Se inscreve aí embaixo, é de graça. Assim como o like, larga o like, me ajuda com inscrição e like. É tudo de graça, chuvinha de like aqui pro tio. Que você tá apoiando o meu trabalho sem precisar fazer nada, sem precisar fazer esforço, sem pagar nada. Então, like, inscrição. Obrigado, galera. Vamos nessa. Olha aqui. Vitória que traz um pouco de paz, né? Um pouco mais de otimismo para esse futuro do Fluminense. Está longe ainda a semifinal da Copa do Brasil, é só em dezembro, mas parece que o Fluminense pode navegar em águas um pouco mais, digamos, tranquilas daqui até lá do que estava se desenhando com o Renato Gaúcho. Cara, e tem uma diferença muito clara entre o Zubeldia e o Renato. Eu vou falar dela daqui a pouco. Primeiro, deixa eu falar da diferença que eu vi em campo contra o Botafogo. Foi um grande jogo do Fluminense? Não foi. Foi um jogo brilhante? Não foi. O Fluminense criou várias grandes chances de gol? Não criou. Mas a forma de jogar já foi um pouquinho diferente. Aí você fala, bom, mas ele só deu 2 treinos antes do jogo com o Botafogo. Como é que será que o Zubeldia conseguiu colocar isso na cabeça dos jogadores? Não sei, é um mistério, né? Eu não tenho essa informação, porque não dá tempo de você implementar solidamente em 2 treinos uma nova filosofia. Mas eu vi com clareza um time que optou menos por cruzamentos, por chuveirinho, por jogadas manjadas, né, previsíveis, e mais por tabelas, por jogadas por dentro, né, pelo meio, com mais verticalidade, com mais agilidade, velocidade nessa bola enfiada pelo meio, muito mais tabelas e triangulações, e eu acho que isso aí tem um nome principal nessa mudança. Primeiro, eu acho que o Zubeldia pode ter pedido sim em conversa com os jogadores, porque ele deve ter assistido aos últimos jogos do Fluminense. Quando soube que ia assumir, ele certamente pegou lá o videotape, né, como se falava antigamente, pegou lá os jogos no YouTube, ou deram para ele os vídeos, e ele assistiu aos 2, 3, 4 últimos jogos do Fluminense para ter o que falar para os jogadores, né, mesmo dando pouco treinamento antes do jogo. E eu acho que ele deve ter falado, olha, vamos cruzar menos bola. Isso é muito previsível, é muito cruzamento, cruzamento, cruzamento. Quero mais jogadas por dentro, mais jogadas por baixo, pelo chão, triangulações, tabelas. Isso aconteceu. Pode ter sido na conversa. Porque é fato que o Fluminense cruzou muito menos bolas nesse último jogo do que vinha fazendo com o Renato. Já fazia isso com o Mano e na parte final do trabalho do Fernando Diniz. Agora, quem é o cara, quem é a peça fundamental que torna esse jogo de triangulações de mais velocidade, de um time mais envolvente para chegar dentro da área, criar chances claras por dentro, com verticalidade? Quem é a peça-chave? Meu amigo Renan Reis, o Laranja Tricolor, postou um vídeo hoje no Twitter que me chamou a atenção, ilustrando isso aí. Olha o que o Lúcio Acosta fez nesse jogo,
Olha como é que ele pode ser o cara crucial, ou como é o cara crucial para esse tipo de filosofia. Dá uma olhadinha aqui no vídeo do meu amigo Renan Reis. Vambora, Laranja. Pera aí, cadê o Renan? Tá aqui, vambora. Meus amigos, o Lúcio Acosta simplesmente se recusa a dar passes para trás. A gente vai ver aqui que ele tem a opção de passe para o René e também para o Hércules, mas ele está sempre tentando fazer com que o Fluminense progrida no campo de jogo. Portanto, ele tenta aqui o passe mais difícil para o Serna. Novamente, pessoal, passe muito claro ali para o Kevin Serna, mas ele vai atrás do passe que dá a maior vantagem para o Fluminense, tenta acionar o Canóbio em profundidade. Aqui uma característica muito marcante, né? O Lúcio, ele toca e sai para receber, toca e sai para receber, sempre tentando fazer com que o Fluminense progrida no campo de jogo. Mais uma vez, ó, vai receber a bola no corredor central, passe por dentro e já sai para receber novamente, ó. Ele quer passar da linha da bola para receber essa bola por ali. Novamente, recebe, vai tentar o passe em profundidade. Nem sempre ele acerta, né? Aqui a gente vê que o passe não foi legal, mas ele tá sempre tentando. Novamente, ó, no lance do gol, passe para frente, ele passa da linha da bola, dá a opção, toca ali no Germancano e vai sair o primeiro gol da vitória do Fluminense contra o Botafogo. Novamente, toca, sai para receber. Aqui ele tem uma opção de passe para trás, só que ele tenta a mais difícil, ó, por dentro, sai para receber, acaba não recebendo o passe do Canóbio. Novamente recebe por dentro, bela bola de canhota para o Kevin Serna, olha que bola bonita também para o Canóbio de primeira. Esse aqui é muito claro, né? Porque ele tem a opção do passe de retorno para o Samuel Xavier, mas ele vai tentar o passe mais difícil para o Germancano. Ele quer, de qualquer maneira, progredir. Esse é o vertical Lúcio Acosta. Pois é, concordo muito com essa análise do meu amigo Renan. Um abraço para você, Renan, o Laranja. Tem o canal dele também muito bacana aqui no YouTube, Renan Reis, o Laranja Tricolor. Mas, gente, o que está mostrado aí nesse vídeo do Renan, que ele conseguiu, como sempre faz, com muito detalhismo, com muita competência, mostrar como jogam os jogadores. O Lúcio, ele além de dar passes rápidos, de pensar muito rápido, de dar passes às vezes difíceis, que não seriam os óbvios, né? O cara recebe, ele poderia tocar de volta para quem passou para ele, não, ele já toca na frente para alguém. Às vezes é um passe de letra, um passe improvável, invertido, de calcanhar. Ele é muito rápido, ele tem muita qualidade, muita visão, muito raciocínio rápido nessa coisa do passe. E mais do que isso, acho que aí é a grande qualidade dele, que a gente viu nesse vídeo. O Lúcio, ele dá o passe e imediatamente corre para participar do lance. E aí, gente, não tem como a gente não fazer uma comparação. O Ganso, que tem um cara que tem um talento indiscutível, diferenciado para passe, ele não faz isso. Muito menos faz isso hoje em 2025. Talvez tenha feito um pouco mais disso 10 anos atrás, ou quando estava no Fluminense, no começo, ali em 2022, quando começou a jogar bem. Mas cada vez faz menos. O Ganso não tem mais e nunca teve nesse nível parte física ou essa questão da velocidade para participar do lance. Ele até tem raciocínio rápido, o Ganso tem realmente um toque muito diferente, um toque de genialidade, mas ele dá o passe e assiste ao que vai acontecer. O Lúcio, ele dá o passe e corre para participar do lance, como aconteceu no primeiro gol, como o Renan mostrou ali. Não só dá um belo passe, como ele ainda participa do lance. Ele acompanha a bola, ele consegue ultrapassar a bola depois de dar o passe. Então, faz muita diferença. O Renato chegou a escalar ele como titular no último jogo, na eliminação contra o Lanús, mas é porque o Nonato estava machucado. O Renato não estava dando sequência ao Lúcio. Hoje, é impensável o Lúcio não ser titular do Fluminense. Ele não é um cara espetacular, ele não será um cracaço. Eu acho que a parte de estatura dele tem menos de 1,60 m. Eu acho que pesa num esporte de alto nível, que tem tanto da parte física também, como algo importante, mas ele compensa bastante com o talento, com a habilidade, com a inteligência, com a rapidez de raciocínio e com esse engajamento, com essa questão de se envolver, de participar do lance. Ele não se livra da bola, dá um belo passe e fica assistindo. Ele ainda quer participar. Então, se tornou, para mim, muita gente ainda não se deu conta, mas o Lúcio é um jogador importantíssimo nessa mudança de filosofia de jogo, nessa nova postura de ser um time possivelmente com uma transição muito mais rápida, de ser um time muito mais difícil de ser marcado em jogadas velozes desse tipo, como nas triangulações que a gente viu nesse jogo com o Botafogo, pelo menos umas 2 ou 3 bem interessantes, uma delas acabou resultando no primeiro gol. Então, Lúcio Acosta, hoje,
é ele e mais 10. Né? Claro, estou exagerando, tem o Fábio, tem o Thiago Silva, tem o Canóbio, o Serna hoje, acho que não tem como tirar do time, mas o Lúcio Acosta, para o que se refere à mudança de vibe, a mudança de qualidade de criação desse meio-campo do Fluminense, hoje é Lúcio Acosta e mais 10. E sobre as diferenças entre Zubeldia e Renato Gaúcho, a gente vai continuar observando, né? Não são técnicos no estilo de jogo tão parecidos. Acho que o Zubeldia hoje é um treinador que participa mais à beira do campo. O Renato já foi mais assim, tá? Mas não é tanto mais assim como já foi 10, 20 anos atrás. Mas o que eu percebi, principalmente, e eu me lembro, tenho uma memória muito boa em relação a isso, o Renato, galera, quando assumiu o Fluminense, desde as primeiras entrevistas, eu comentei aqui, né? Quem me assiste vai lembrar. Eu falei, cara, ele não tá afim de estar ali. O Renato, nessa entrevista, claramente, não parece estar afim de estar ali. Ele não parece muito feliz de estar no Fluminense. Ele parece se julgar um pouco maior do que o clube hoje. O Renato tem uma carreira construída com relativo sucesso, graças à capacidade dele, com os méritos dele, mas ele não é maior do que o Fluminense e que nenhum outro clube. O treinador não pode chegar para dirigir um clube se achando maior ou se colocando numa posição praticamente de, olha, se não me quiser eu vou embora. Não é assim, não. Ele não pareceu em nenhum momento, de fato, envolvido, comprometido, né? Digamos assim, de estar realizado de estar ali. Não, o Renato não parecia estar realizado no Fluminense. Ele veio porque veio por um salário excelente e porque o Fluminense ia disputar a Copa do Mundo de Clubes. Então, individualmente, o projeto pessoal dele, ou profissional, era muito interessante. Agora, ele estava realizado. Era onde ele queria estar, o Fluminense? Eu acho que não. Eu acho que ele queria estar no Palmeiras, no Mundial de Clubes. Poderia querer estar no Flamengo, clubes que têm mais dinheiro, tinham mais elenco, teoricamente eram mais fortes, tinham mais chance de lhe dar títulos. Então ele não estava afim. E o Renato, nas entrevistas, o tempo inteiro na postura, até na atitude dele à beira do campo, demonstrava uma certa soberba. E eu não vejo isso no Zubeldia. Claro que está no começo, claro que o Zubeldia também deu entrevistas meio mal criadas, até inclusive na época do São Paulo, vamos aguardar, mas eu vejo ele muito afim de estar no Fluminense. Pelo menos é a primeira impressão que eu tenho. E isso é um ótimo caminho andado para começar o trabalho. Quem está ali, quem está num clube do tamanho do Fluminense, precisa estar muito afim de estar no Fluminense. Precisa estar muito comprometido. Precisa estar realizado. É um cara que chegou, o Zubeldia chegou sexta-feira no Rio de Janeiro. Ele já deu treino, se apresentou de manhã, já tinha chegado de uma viagem da Argentina, né, gente? Quinta para sexta. Já deu treino à tarde, deu outro treino sábado, foi dirigir o time à beira do campo, já se ajoelhou, se esgoelou, comemorou, fez uns diabos lá na beira do campo. Então, claramente muito envolvido, né? Se sentindo, talvez, muito prestigiado, muito privilegiado de estar dirigindo o Fluminense. E é um cara, então, que a gente tem que entender que não está se sentindo maior do que o Fluminense. Ele não está fazendo um favor de estar no Fluminense. Ao contrário. Para qualquer profissional, para qualquer treinador, o favor quem está fazendo é o grande clube, é o Fluminense, de tê-lo contratado. E eu acho que ele sente isso, acho que ele percebe isso. E isso é um elogio ao Zubeldia, ao começo do trabalho dele. Pode ser que eu critique amanhã, depois do jogo, se a gente achar que ele for mal novamente nos relacionados, nas substituições, foi tudo muito mesmice, né? Mas dá para dar um desconto grande, porque ele não conhecia direito o grupo, né? Não deve ter sido ele que relacionou, que escalou, ou deve ter dado só um pitaco ou outro. Daqui para frente vai ter que começar a ficar um pouco mais nas costas dele. Eu não acho normal ele deixar fora os meninos, Lavega, Lescano, Riquelme, Fidelis, Schwint. Pelo menos uns 2 ou 3 desses tem que ser relacionados em cada jogo. Pelo menos. Mas podemos aguardar, vamos aguardar. Eu acho que para começo, a atitude dele, a postura, o interesse é de alguém que quer estar no Fluminense. Isso faltou ao Renato Gaúcho. Sucesso para o Zubeldia. Vamos aguardar e tomara que ele continue merecendo elogios meus e de vocês também, tá? Quero a opinião de vocês sobre o Lúcio Acosta, sobre o Zubeldia e a gente se vê. Larga o like, tá, galera? Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Valeu.